Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos estudos e comentários da obra Estude Viva. Mais especificadamente estaremos tratando do capítulo 38, que aqui tomamos a liberdade de intitular esse vídeo Família, meio para educar e ser educado. No capítulo 38, encontram-se as seguintes mensagens: Espíritas em Família Não Espírita, de Emmanuel, e a mensagem de André Luiz intitulada Pontos Perigosos para os Pais. Além disso, os guias espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares. Capítulo 14, o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e laços de família, e a pergunta de 208 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça essas leituras, faça suas reflexões, suas anotações e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor e de que estudo é esclarecimento, vamos estudar para esclarecer e ampliar cada vez mais as nossas formas de amar uns aos outros? Bom, como de costume, iniciando os nossos comentários com a mensagem do Evangelho, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Bom, essa mensagem ela começa com uma questão bastante interessante, falando o seguinte, que a ingratidão ela é um fruto do egoísmo. Vamos lembrar? Egoísmo. Quando tudo à nossa volta é visto única e exclusivamente através dos nossos olhos. Nós achamos que as coisas giram em torno de nós, que nós somos o centro mais importante e que tudo é importante graças a nós, ou seja, se nós acabarmos, o mundo acaba. E quando nós paramos para analisar sobre isso, vemos o quanto isso é irracional, quanto que nós, na comparação com o todo, somos uma peça pequeníssima e que na verdade não viemos para cá para sermos satisfeitos pelo todo, mas sim na insignificância que temos na nossa parte, tentar satisfazer esse todo. E isso é uma questão bastante interessante, né? Que quando nós falamos da insignificância de nós, não significa que nós somos insignificantes no sentido de que não temos valor, muito pelo contrário, temos muito valor, mas insignificantes no sentido de que acharmos que somos mais importantes do que o outro. Quando pensamos dessa forma, aí sim, realmente insignificante somos, porque na verdade todos possuem igual e importante valor de significado. E aí ele continua. O caminho a Deus, dirigirmos a Ele, é através da caridade. E não tem como falarmos de caridade se nós não falarmos de perdão. Então ele vai construindo uma linha de raciocínio para nos levar a pensar o quê? Que nos momentos de dificuldade, quando a vida nos aperta, quando as provações nos chegam, por exemplo, através da ingratidão de filhos, de amigos, o que devemos fazer? Orar e pedir ajuda. Porque através dessa oração, desse contato, vamos adquirir forças que nos ajudam na caminhada. Sabe por quê? Essa mensagem do Evangelho nos convida a lembrar que a vida é pedagógica, de que ninguém erra o endereço, de que estamos na família não que queremos, mas que nós precisamos, que nós atraímos por necessidade, que é uma questão que nós já discutimos em vídeos anteriores, a lei da necessidade. Atraímos aquilo que precisamos e não necessariamente aquilo que nós queremos. E a vida sendo bondosa, a vida querendo a nossa evolução, nos coloca no melhor meio para sermos pessoas melhores. Porém, ela confia a nós o livre-arbítrio, que é a capacidade que cada um tem de se tornar melhor. E uma questão que nós poderíamos resumir muito bem o livre-arbítrio. Ninguém força ninguém a mudar. Ninguém muda o outro. Cada ser humano muda por si mesmo. E isso é a definição de livre-arbítrio, que é a capacidade que a natureza nos confiou de mudarmos por nossas próprias convicções e por nossa própria vontade. E aí ele continua. Nós precisamos de força de vontade para amar, porque convenhamos, pessoal, o caminho do ódio, o caminho do rancor, o caminho da inveja, são caminhos que não gastam muita energia, são fáceis de serem feitos. Observem, praticamente se nós nos deixarmos soltos, livres e soltos, sem controlarmos as nossas paixões, sem controlarmos os nossos defeitos, seremos egoístas.
seremos vaidosos, seremos invejosos. Agora, quando nós buscamos amar alguém, isso precisa de força, isso precisa de vontade. E convenhamos, que trabalho difícil é quando nos colocamos diante de amar alguém. Convenhamos, não é algo fácil. E aí ele nos comenta da importância de eliminarmos por meio da educação os maus princípios que trazemos inatos dentro de cada um de nós. E aí vem a questão da tarefa dos pais, que os pais ao serem confiados os filhos a eles, que eles têm como total objetivo, através da educação, corrigir os impulsos, corrigir as vaidades, corrigir os erros, que caso por fraqueza, coitadinho, ou por descuido, não tenho tempo, estes sofrerão as consequências dessas atitudes de descaso ou de fraqueza, quando filhos os devolvem com ingratidão. O que essa mensagem do Evangelho nos convida a refletir é a questão do seguinte: a ingratidão dos filhos pode ser reflexo de vidas anteriores, pode ser algo kármico, mas que, se foi confiado a ti, lembre-se, não há nenhuma cruz, não há nenhuma prova que seja colocada a ti que você não consiga suportar e carregar. Lembrem-se daquela ideia, né? A gente já falou em outros vídeos, eu gosto muito disso. Você tem uma bola, joga na parede e ela voltou na tua altura, é porque você tem capacidade de pegá-la. Se ela voltasse por cima de você, você não pegaria. As dificuldades são a mesma coisa. Se ela tá batendo e voltando para você na sua porta, é porque você tem capacidade de passar por aquilo agora. E aí o que ele comenta conosco é o seguinte: os pais devem combater então os germes do egoísmo e do orgulho nos seus filhos para que isso não frutifique e crie raízes profundas. Combata logo na infância. É aquela situação quando você vê aquela criança, por exemplo, uma situação cotidiana em que ela tem um brinquedo, em que ela tem uma comida e ela não divide com seu coleguinha. Ela não divide com seu irmão, ela quer guardar tudo para si, ela quer ter todas as coisas para si, ela quer ser o centro das atenções, ela quer ser mimada. E isso é algo muito perigoso, porque quando ela vai para a sociedade, convenhamos, o quanto essa criança não sofrerá. E uma questão bastante interessante que nessa mensagem do Evangelho é nos deixada é o seguinte: provas difíceis são quase sempre indício de fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito. Quase sempre. Por que quase sempre? Porque para que ela seja o fim, é necessário que cada um aceite as dificuldades e esteja com o pensamento em Deus. Como assim? A expiação, como é explicada através da doutrina espírita, quando a dificuldade avassaladora nos chega na porta, a doutrina espírita nos explica que é o momento final. É praticamente o fim, é um indício de que está acabando. Desde que aquele que passe por aquela situação tenha o pensamento em Deus voltado para qual sentido? Eu estou passando por isso porque eu mereço, não é pensar por isso. Mas eu estou passando por isso porque eu tenho que aprender algo. O que isso veio me ensinar? Estou passando por isso porque eu cometi algo errado. O que de errado eu fiz? É ter essa consciência, é olhar para trás e falar o que aconteceu e o que me levou a essa situação. Que lição que eu tiro? É pegar essa lição. Gosto desse exemplo, já falamos em vídeos anteriores. Nós estamos indo no supermercado da vida, pagando caro pelas mercadorias e deixando as mercadorias no balcão e indo embora. O que seriam essas mercadorias, né, nessa metáfora? Seriam as lições. Seriam os aprendizados. Nós estamos deixando todas elas no balcão da vida. E nós precisamos fazer esse acerto de contas. E quando nós não fazemos esse acerto de contas, imagine, você está gastando, está chegando na sua casa está vazia. Não tem nenhuma mercadoria ali. Quanto peso isso não traz? Quanta sensação de vazio isso não nos traz? Então nós precisamos de um momento. Nós precisamos de um momento íntimo para sentar, analisar, pegar a lista de compras e observarmos o que eu comprei, o que a vida me forneceu, o que eu aprendi. E observarmos que, sempre, a vida nos fornece muito mais daquilo que nós precisamos. E nesse acerto de contas, nós vamos observar o quanto a vida é
maravilhosa, extraordinária para conosco. E aí é nessa ideia que vem a pergunta de 208 para justamente reafirmar essa ideia no seguinte sentido. Allan Kardec questiona: teriam os pais alguma influência no espírito do filho após o nascimento deste? Resposta: certamente, sem sombra de dúvidas. Sabe por quê? Olha a resposta. Os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Nós devemos ajudar uns aos outros. Fazemos isso? Temos a humildade de buscar isso? De elevar o patamar de consciência das pessoas? Mais uma vez, vamos repetir a frase que já vimos em vídeos anteriores e convém aqui destacar. Certifiquemos de que somos fatores de soma na vida das pessoas das quais nós participamos. Nós precisamos certificar disso. Garantir que quando as pessoas entram no nosso universo e nós entramos no universo das outras pessoas, ambas saem melhores após aquele contato, após aquele encontro. Nós precisamos dessa certificação, nós precisamos dessa garantia. Isso nos faz felizes, isso nos faz leves, isso nos faz ter o nosso propósito muito bem fortalecido. Então, o que essa pergunta do Livro dos Espíritos, juntamente com a sua resposta, deixa muito enfatizado é o seguinte: a missão da educação é a tarefa dos pais. E quando nós falamos de educação, é de trazer à tona daquela criança, daquele adolescente, os melhores potenciais que ela tem. E convenhamos, isso requer força de vontade. Educar alguém não é uma tarefa fácil. Porque ao educar alguém, você não precisará unicamente e somente de palavras. Você precisará de ações. Você precisará de exemplo. Criança é uma coisa que eu vou te falar, viu? Pensa numa sabedoria. Pensa numa pureza. Você tá falando pra ela assim, não grita. E você tá gritando. Ela olha pra você. A própria feição dela, tipo assim, mas você tá me pedindo pra fazer uma coisa que você não faz? Passa logo o tempo, ela tá gritando de novo. E você fala, eu não falei pra você parar de gritar. E aí ela olha e grita com você de novo. Por quê? Nós somos a representação delas. Nós somos os heróis dessas crianças. Nós precisamos a elas dar um exemplo. Exemplo de serenidade, exemplo de alegria, exemplo de ajuda ao próximo, exemplo de perdão. Nós temos aquela ideia de que nós temos que ser pais perfeitos e criou-se a ideia de que pais perfeitos são aqueles pais que não erram. Muito pelo contrário, isso cria crianças que querem ser a todo momento perfeitas e perfeitas elas não vão ser. Os pais perfeitos são aqueles que têm a humildade de chegar às crianças, de chegar aos adolescentes e dizer: perdão, filho, errei realmente naquilo, fui severo naquilo, me perdoa, vou fazer diferente. Você ali naquele momento está ensinando àquela criança a capacidade de perdoar. E acima de tudo, a capacidade de ser humilde, de reconhecer o próprio erro. E convenhamos, isso requer coragem, isso requer força. E é com esses raciocínios que nós entramos então na mensagem de Emmanuel, Espíritas em Família Não Espírita, em que o Emmanuel justamente nos convida a refletir que ninguém erra o endereço reencarnatório, que você está na família de que você precisava estar, de que nós não viemos aqui para obrigar uns aos outros as nossas convicções, de que assim, às vezes passaremos por situações difíceis, de termos familiares ingratos, termos filhos ingratos, pais ingratos, mas que porém nós não viemos para cá para satisfazer os desejos, para satisfazer as futilidades ou trazer à tona o lado ruim desses familiares. Pelo contrário, através da persistência, através do amor, através da paciência, nós viemos para cá trazer o melhor de cada um de nós. E o que essa mensagem de Emmanuel nos convida a refletir é: tenha paciência, tenha amor, ajude. Se você não está no lar que sonhou, tudo bem. Mas aqui ele destaca, não significa que nós devemos ser compassivos com o defeito dos outros. Também já comentamos isso anteriormente. É na oportunidade correta educar quando necessário. Olha, isso aqui não tá ok, isso aqui não foi legal.
E mais do que falar e advertir, é através do exemplo ter a base de correção moral. Então, o que Emmanuel nos fala é que ninguém reencarna sem propósito. Se você está naquela família, daquele jeito, você tem um propósito. Há algo maior que a vida te pede. Ninguém erra o endereço. Temos aquilo que precisamos e não aquilo que nós queremos. Assim sendo, não viemos para cá buscar a aceitação dos nossos familiares, mas nós viemos para cá para aprender a amar esses familiares. Convenhamos, pessoal, e isso é uma coisa que quando a gente para pensar é muito simples. É muito mais fácil nós amarmos aquelas pessoas que pensam como nós, que falam as coisas que a gente gosta de ouvir. Convenhamos, é mais fácil, é mais simples e é mais gostoso, né? Agora, ame aquela pessoa que fala tudo contrário a você. Ame aquela pessoa que só vê seus defeitos. Ame aquela pessoa que quando você trava diálogo com ela, ela força a sua consciência ali lá para baixo. É difícil, não é fácil. Como então amar essas pessoas? Através do perdão. E acima de tudo, reconhecer nelas a possibilidade de crescimento, de que elas vão se tornar, elas vão ser pessoas melhores, mediante o livre-arbítrio e o esforço delas, no tempo delas, não no nosso tempo. E mais do que isso, entender que o médico não cura os sãos, ele cura os doentes. O que ele quer, o que Jesus quis dizer com isso, né? De entender que pessoas alegres não vão espalhar tristeza. O que eu quero enfatizar com isso, né? E conectando com a mensagem de Jesus, é entender que aquele familiar que no momento está pessimista, que vê seus defeitos e etc., reconhece nele a doença, reconhece nele como não agir. Agradeça por ele, através do exemplo dele, te mostrar formas de como não seguir. E, na medida do possível, ajude-o a progredir. Bom, com essas reflexões, caminhamos então para a finalização desse vídeo com a mensagem de André Luiz, em que nós aqui vamos tomar a liberdade de comentar ela com vocês. É uma mensagem que convém a todos os pais, a todas as pessoas que têm como função educar alguém, refletir um pouquinho. E é uma mensagem bastante interessante. Vamos juntos para finalizar o nosso vídeo? André Luiz diz: pontos perigosos para os pais. Desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Ignorar que os filhos chegam à reencarnação por meio deles, sem serem deles. Ou seja, os filhos não nos pertencem, podem ter vindo através de nós, mas não vieram de nós. Transformar as crianças em bibelos da família, fugindo de ajudá-las na formação do caráter desde cedo. Em outras palavras, em transformar eles em seres mimadinhos em que se fornece tudo, e ao invés de corrigir o caráter, ao invés de tornar eles seres humanos melhores, não, eu vou mimá-lo, vou fornecer tudo aquilo que ele quer, vou tornar ele a pessoa mais preguiçosa do mundo, vou trazer as coisas ruins que ele tem à tona. Ele fala, cuidado com isso. Além disso, quais outros pontos perigosos? Ajudar os filhos inconsideradamente, tanto quando sobrecarregá-los de obrigações incompatíveis com a saúde ou as disposições que apresentem, e ficar atarefando eles de obrigações que eles não conseguem fazer, ou atolando eles de obrigações e esquecendo da infância deles, do cuidado deles, achando que quanto mais é melhor. E nisso não é verdade. Distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos, sob pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam, ou seja, não tenho tempo para ajudar, não tenho tempo de fazer isso, mas vou contratar alguém para que faça. Jamais alguém substituirá o papel de uma mãe e de um pai. Convém a nós refletirmos do momento do contato, do convívio, do amor. Ele continua: desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, portadores da herança moral que guardam em si mesmos, por remanescentes felizes ou infelizes das existências anteriores, ou seja, eles não são iguais a nós. Eles vêm com karmas diferentes de nós e nós precisamos saber respeitar isso e ampará-los. Entender que aquele filho talvez ingrato que chegue
talvez a nós, não necessariamente signifique algo nosso, mas talvez dele, e que nos foi confiado a possibilidade de cuidar daquele indivíduo e de fazer com que ele saia dessa vida melhor. Ele continua: desejar que os filhos lhe sejam satélites. Olha o perigo disso, né? Que o filho fica girando em torno de ti, olvidando que eles caminham na trajetória que lhes é peculiar, com pensamentos e atitudes pessoais, ou seja, bloqueando a vontade desses filhos, fazendo com que eles caminhem aquilo que nós designamos a eles, não permitindo que eles venham ao mundo para fazer aquilo que eles vieram ao mundo fazer. Desinteressar-se dos estudos que lhes dizem respeito. Meu filho, o que você estuda? O que você ouve? O que você compartilha na internet? O que você tem feito? Desinteressar-se disso é um ponto perigosíssimo, porque nós não saberemos aonde essa consciência dessa pessoa que me foi confiada está então andando. Você tem noção disso? Você sabe os tipos de comentário que ele circula? Os tipos de livros que ele lê? Aonde que a sua consciência vaga? Né? Relegar-lhes as mentes a superstições e fantasias, sem prestar-lhes explicações honestas em torno do mundo e da vida, em outras palavras, é de colocar fantasias, é de colocar mentiras, ao invés de ter diálogos profundos que levem a eles a entender o real valor da vida e do mundo, de colocarmos, como em outras palavras, o pé no chão, de ser racionais, de construir uma inteligência emocional. Ele continua: não lhes pedir trabalho e cooperação na medida das possibilidades, deixar eles sem entregar algo. Não, nós devemos, nas medidas das possibilidades desses indivíduos, colocar eles ao trabalho para que eles se sintam úteis. Através do trabalho, eles vão conseguir desenvolver a inteligência deles. E quando nós falamos de trabalho, é de tarefa simples, uma tarefa no lar, estender uma roupa, ler um livro, ajudar um idoso, fazer um trabalho voluntário. É colocar ele e fazer com que ele no mundo se sinta útil e veja o valor que a vida dele tem. Aí ele fala, né? Conceder-lhes mesadas e facilidades sem espírito de justiça, ou seja, aquela ideia de causa e efeito, você apenas está dando a consequência, mas não ensina ele a causa. Olha, meu filho, não tem nenhum problema dar-lhe a mesada, mas olha, eu vou te dar a mesada se você limpar a louça, se você lavar teu banheiro, se você lavar teu quarto, se todos os dias que eu chegar ali e ver todos os seus estudos organizados, as suas notas, você tem obrigações, você tem um trabalho, cumpre ele? Perfeito. Aqui está a tua remuneração. E a remuneração não vem no início do mês antes de você fazer, não. Ela vem no final do mês, após todo o mês cumprido. Não cumpriu? Não recebe. Fez pela metade? Recebe pela metade. E assim por diante. É ensinar nas nossas possibilidades a importância de cumprir o dever. E ele termina: incentivá-los à superestimação do próprio valor sobre a desculpa de ser inteligentes, ou seja, de subestimar eles, fazer com que eles se sintam as pessoas, a última bolacha do pacote. Ai, meu filho é tão inteligente. E esse pensamento, se não muito bem desenvolvido, faz com que essa criança pense: se eu sou inteligente, o mais inteligente, então o outro não é. Logo sou mais importante. Logo sou o centro das atenções. E isso é um perigo. Né? Cultivar preferências. Prefira isso, prefira aquilo. Ai, não ande com fulano, não faça isso. Cuidado, cuidado. Não estamos aqui dizendo que nós não devemos ensinar preferências aos nossos filhos, mas que nós devemos refletir que tipo de preferências nós estamos ensinando a eles. Preferências preconceituosas, preferências racistas, preferências que excluem, ou melhor dizendo, preferências que bloqueiam aquele coração que veio para amar a todos. Isso é uma questão bastante interessante, né? Acolher intrigas. Naquela situação, fala: opa, quem tá errado aqui? Não. Ao invés de fazermos isso, a gente fala assim: meu filho tá certo, quem brigou com meu filho, o resto tá todo mundo errado. Entendem? Numa situação, imaginemos, uma situação hipotética. Teu filho bate o carro, pá. E ele te liga e fala: pai, mãe, vem cá. E você chega lá e fala assim: olha, não quero nem saber. Meu filho tá certo e ai de quem encostar o dedo nele. Você faz isso? Ou chega lá, teu filho, ai pai. Opa, silencia um momentinho.
Independentemente do que aconteceu, estou do lado de quem estiver correto. Esse acidente aconteceu por conta de quê? Aí vem a pessoa, olha, o teu filho furou o sinal. O filho tá errado, sofrerá as consequências. Ponto. Estou do lado da justiça, do lado que é correto. Aí seu filho pode virar e falar assim, nossa, mas meu pai não me apoia. Meu pai não sei o quê. Mas você tem ideia do poder do exemplo que você deu de justiça e de dignidade a esse indivíduo? De cumprir a justiça, de ser íntegro, de não colocar interesses pessoais acima do interesse da população, do interesse da humanidade, do interesse do bem. Sabe por quê? Porque um pai, uma mãe que age dessa forma entende que aquele que estava certo, ele também tem pai, ele também tem uma mãe, ele também tem uma família. E ele, assim como o nosso filho, merece dignidade, merece justiça e merece amor. Imaginemos se nós pensássemos na família humana, em todos como uma única família. Como o mundo estaria, né? Repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário. Aí é aquela questão, né? Os excessos que escondem faltas. Tá ali reprimindo só por uma questão de tipo assim, não, fica quieto, sem nenhuma necessidade de corrigenda. Ou, ah não, que preguiça de corrigir esse menino, tá bom, deixa. São os excessos. É encontrar o equilíbrio nessa situação, né? Forçá-los a receber preconceitos e tradições, como comentamos, né? Impor-lhes determinada carreira profissional sem observar-lhes as tendências. Meu filho, você veio para cá para ser o quê? Quais são os seus talentos? O que você veio ao mundo fazer? O que você veio trazer à tona? Obrigá-los a causar ou deixar de, obrigá-los a casar ou deixar de casar, como também frustrar-lhes a liberdade de escolha da companheira ou do companheiro. Isso aqui não há nem o que comentar. Se você quer a felicidade do teu filho, se você quer que ele ame, e se você sabe o valor que um amor verdadeiro tem, por que bloquear aquele amor que o teu filho demonstra que ama? Convenhamos, um pai e uma mãe que faz isso realmente ama o filho, verdadeiramente? Convém a nós refletir, né? Não auxiliá-los na independência de que carecem para seguir a trilha justa, ou seja, de tornar eles seres independentes, de que eles caminhem com as próprias pernas, uma vez que a vida vai solicitar isso deles. E por fim, ele então finaliza. Esquecer que os filhos são associados de experiência e destino, credores ou devedores, amigos ou adversários, de encarnações do passado próximo ou distante, com os quais nos reencontraremos na vida maior, na condição de irmãos uns dos outros, ante a paternidade de Deus. Ou seja, o filho que te é confiado é porque tu tem a capacidade de educá-lo. E pode ser que ele venha para também te educar e te ensinar, porque todos nós pertencemos a uma única família, de um único pai. São com essas reflexões, então, que eu me despeço de vocês e que possamos entender o poder que a educação tem e que possamos educar e ser educados diante dessa família maior. Um beijo no coração de todos e vejo vocês no próximo vídeo.